Ao entrar no escritório para limpar, a faxineira ficou paralisada ao ver a sua foto de infância em um quadro negro na parede do escritório do milionário. O que ela disse o deixou sem palavras. O relógio marcava 2h15 da manhã quando Marina Santos passou o cartão no leitor da entrada dos funcionários. O bip familiar ecoou pelo saguão vazio das empresas Mendonça, e ela suspirou baixinho. Mais uma noite, mais uma jornada solitária pelos corredores gelados do edifício mais imponente de Salvador. Aos 26 anos, Marina já havia se acostumado com aquela rotina. Enquanto a cidade dormia, ela trabalhava. Enquanto as pessoas sonhavam em suas casas quentinhas, ela empurrava o carrinho de limpeza pelos pisos de mármore que refletiam as luzes frias dos corredores. Era um trabalho honesto, e ela sabia valorizar isso. Não era todo mundo que tinha a sorte de conseguir um emprego numa empresa grande assim. "Boa noite, dona Marina", cumprimentou Jorge, o segurança noturno, com seu sorriso sempre gentil. "Como é que tá a senhora hoje?" "Ah, Jorge, você sabe como é." Seguindo o baile, Marina retribuiu o sorriso, ajeitando a touca que prendia seus cabelos castanhos. "E o senhor? A família tá bem. Graças a Deus. Tudo certinho. A mulher tá grávida de novo, viu? Vai ser o terceiro." Que bênção! Marina sentiu aquele aperto familiar no peito. Sempre sentia isso quando Jorge falava da família. Uma pontada de saudade de algo que ela nunca teve. "Deus abençoe vocês." Ela pegou o elevador de serviço até o 12º andar e começou sua rotina. Primeiro, esvaziava as lixeiras, depois, passava pano nos móveis. Por último, aspirava os tapetes e encerava o chão. Era sempre a mesma sequência. Andar por andar, sala por sala. Enquanto trabalhava, Marina deixava a mente vagar. Era nesses momentos silenciosos que as lembranças voltavam. Fragmentos de uma infância que ela preferia esquecer, mas que teimava em aparecer nos momentos mais inesperados. O lar Santa Teresa, as camas enfileiradas no dormitório, o cheiro de creolina que grudava na roupa, as tias cuidadoras, algumas carinhosas, outras nem tanto, e aquela sensação constante de estar sempre esperando alguém que nunca chegava. "Você não lembra de nada, filha?" Dona Helena, a diretora do orfanato, perguntava de vez em quando, mexendo nos papéis da pasta amarelada que tinha o nome de Marina. Nenhum rostinho, nenhuma voz. Marina balançava a cabeça, por mais que se esforçasse. Só conseguia lembrar de pedaços soltos, como se sua memória fosse um quebra-cabeça com várias peças perdidas. Uma música de ninar, o cheiro de bolo, uma voz feminina chamando seu nome, mas nada concreto, nada que fizesse sentido. Quando saiu do orfanato aos 18 anos, Marina levou apenas 2 coisas. Uma foto desbotada onde ela aparecia sorrindo aos 5 anos, abraçada com uma mulher de rosto borrado pelo tempo, e um colar com uma pequena estrela de prata. Eram os únicos vestígios de uma família que ela nunca conheceu de verdade. Instintivamente, Marina levou a mão ao pescoço e tocou na estrelinha. Sempre fazia isso quando se sentia perdida. Era como se aquele pedacinho de metal fosse sua âncora, a única coisa que a conectava a algum lugar no mundo. O celular vibrou no bolso do uniforme. Era uma mensagem de Carla, sua única amiga verdadeira, que também havia crescido no Santa Teresa. "Oi, amiga. Como tá a vida de Cinderela aí no Castelo dos Ricos?" Marina sorriu e digitou de volta. "Pelo menos não preciso fugir à meia-noite." "Como foi seu plantão no hospital?" "Corrido, como sempre, mas pelo menos salvei umas 3 vidas hoje. Você só fez o chão brilhar mesmo." "Oh, danada, chão brilhante também salva vidas. Das bactérias." As duas riram através das mensagens. Carla tinha conseguido se formar em enfermagem e trabalhava no hospital público da região. Era motivo de orgulho para Marina ver a amiga realizada profissionalmente. Mesmo que às vezes sentisse uma pontinha de inveja, Carla sempre soube o que queria da vida. Marina ainda estava tentando descobrir. Eram quase 4 da manhã quando ela chegou ao último andar, o 25º. Ali ficavam as salas da diretoria, incluindo o escritório particular do dono da empresa, o tal Roberto Mendonça. Marina nunca tinha visto o homem pessoalmente, mas sabia que ele chegava muito cedo e saía muito tarde. Jorge sempre comentava que o patrão era meio sisudo, mas tratava bem os funcionários. "Esse homem não tem vida não, dona Marina." Jorge falava.
Fica aqui até altas horas, chega nos fins de semana. Dizem que a mulher morreu há uns anos e ele nunca mais foi o mesmo. Marina sentia pena. Devia ser terrível perder alguém que você ama. Pelo menos ela nunca tinha passado por essa dor, já que nunca teve ninguém para perder. Ou será que tinha tido e não lembrava? Ela limpou rapidamente as salas menores e se dirigiu ao escritório principal. A porta estava trancada, como sempre. Marina só entrava ali uma vez por semana, aos sábados, quando tinha certeza absoluta de que o dono não apareceria. Naquele dia, porém, ela reparou em algo diferente. Havia uma luz acesa do outro lado da porta de vidro fosco. Estranho. Eram 4:30 da manhã. Quem estaria trabalhando a essa hora? Marina encostou o ouvido na porta. Silêncio total. Talvez alguém tivesse esquecido a luz acesa. Ela bateu levinho na porta e aguardou. Nada. Decidiu deixar para lá. Não era problema seu mesmo. Estava terminando de limpar a copa da diretoria quando ouviu passos no corredor. Pesados, determinados. Marina engoliu seco. Quem seria a essa hora? Os passos pararam bem na frente do escritório principal. Marina ouviu o barulho da chave na fechadura. Depois a porta se abrindo e se fechando. Pronto. Agora ela teria que esperar a pessoa sair para poder limpar ali. Mais uma hora de trabalho perdida. 15 minutos depois, a pessoa saiu. Marina esperou mais alguns minutos para ter certeza e então se dirigiu ao escritório. Para sua surpresa, a porta estava entreaberta e a luz ainda acesa. Ela bateu na porta. Com licença, tem alguém aí? Silêncio. Marina empurrou a porta devagar e espiou para dentro. O escritório estava vazio, mas havia papéis espalhados sobre a mesa e uma xícara de café ainda fumegando. Quem quer que fosse, tinha saído correndo. Por um momento, Marina hesitou. Não era para ela estar ali, mas então pensou no Jorge, que sempre dizia que ela era a funcionária mais responsável da equipe de limpeza. Se havia uma bagunça, era trabalho dela arrumar. Entrou no escritório com cuidado, ligou o aspirador e começou a limpar. Era uma sala imponente, com móveis de madeira escura e uma vista incrível da cidade. Na parede atrás da mesa, havia várias fotos emolduradas, executivos em reuniões, premiações da empresa, esse tipo de coisa. Mas foi uma foto menor, em uma moldura dourada no canto da estante, que chamou sua atenção. Marina se aproximou para ver melhor e sentiu as pernas bambearem. Era uma foto de uma menina de uns 5 anos, com cabelos castanhos e um sorriso tímido. Uma menina que usava um vestidinho azul e um colar com uma estrela de prata. Uma menina que era ela. Marina levou a mão instintivamente ao pescoço, tocando na estrelinha que sempre usava. Não podia ser coincidência. Não podia ser. Com as mãos tremendo, ela tirou do bolso a foto desbotada que sempre carregava. A única lembrança de sua infância. Colocou as duas imagens lado a lado. Era ela, sem sombra de dúvida. Era ela, Santa Virgem, sussurrou Marina, sentindo as lágrimas brotarem. Como é possível? Esta sou eu. Foi quando ouviu a voz atrás dela. Uma voz grave, autoritária, carregada de surpresa e irritação. O que você está fazendo aqui? Marina se virou devagar, ainda segurando as duas fotos contra o peito. Diante dela estava um homem alto, de uns 40 e poucos anos. Cabelos grisalhos nas têmporas e olhos escuros que a fuzilavam com uma mistura de raiva e surpresa. O terno impecável e a postura rígida deixavam claro quem era. Roberto Mendonça, o dono de tudo aquilo. Eu perguntei o que você está fazendo no meu escritório. A voz dele ecoou pela sala, carregada de autoridade e irritação. Eu... Marina tentou falar, mas as palavras se embaralharam na garganta. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Desculpa, seu Roberto. Eu estava limpando e... Limpando. Roberto deu 2 passos à frente, os olhos estreitando. A essa hora? E por que está mexendo nas minhas coisas? Marina olhou para as fotos em suas mãos e depois para ele. Como explicar o inexplicável? Como contar para um homem sisudo e poderoso que ela tinha acabado de descobrir sua própria foto na parede dele? É que... aconteceu uma coisa estranha. Ela começou, a voz saindo mais fina que o normal. Eu estava limpando aqui e vi esta foto.
Ela apontou para a moldura dourada na estante. E ela o quê? Roberto cruzou os braços. Impaciente, Marina respirou fundo e estendeu a foto desbotada que carregava desde criança. Ela é igual a esta aqui. É a mesma pessoa. Roberto olhou para a foto nas mãos dela com uma expressão de total incompreensão. Depois seus olhos se deslocaram para o rosto de Marina, como se a estivesse vendo pela primeira vez. E foi aí que algo mudou. A irritação no olhar dele deu lugar a uma expressão de total perplexidade. Roberto piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar alguma coisa impossível. Isso não faz sentido, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Pois é, também achei estranho. Marina concordou, encorajada pela mudança no tom dele, porque olha só, ela colocou as duas fotos lado a lado em cima da mesa. É a mesma menina, não é? Mesmo cabelo, mesmo sorriso, mesmo colar. Roberto se aproximou da mesa como se estivesse se aproximando de uma bomba prestes a explodir. Pegou a foto de Marina com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e a examinou sob a luz do abajur. De onde você tirou isso? A voz dele saiu rouca, quase sussurrada. É minha desde que me entendo por gente. Marina respondeu, observando a expressão cada vez mais perturbada dele. Cresci no lar Santa Teresa, e essa foto sempre esteve comigo. As tias diziam que foi achada junto com as minhas coisas quando me levaram para o orfanato. Orfanato. Roberto levantou a cabeça bruscamente. Que orfanato, quando? O Santa Teresa. Aqui em Salvador mesmo. Eu tô lá desde os 5 anos. Marina tocou no colar inconscientemente. Na verdade, não lembro de quase nada de antes disso. Só tenho essa foto e este colar. Os olhos de Roberto se fixaram no pescoço dela. E Marina viu algo que a deixou ainda mais confusa. Lágrimas. O homem poderoso e intimidador estava com os olhos marejados. Pode me mostrar esse colar? Ele pediu, a voz trêmula. Marina hesitou por um segundo. Era a coisa mais preciosa que tinha. Nunca tirava do pescoço. Mas alguma coisa no jeito que ele pediu a fez confiar. Ela desatou o cordão e colocou o colar na mesa, ao lado das fotos. Roberto pegou a pequena estrela de prata com dedos que tremiam visivelmente. Virou a peça para todos os lados. Examinou cada detalhe e então fez uma coisa que Marina nunca imaginaria ver. Aquele homem austero e poderoso desabou na cadeira e começou a chorar. Não é possível, ele repetia entre os soluços. Não é possível. Ela está morta. Eu vi. Marina se sentiu perdida. Que história era aquela? Por que ele estava reagindo assim, instintivamente? Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Seu Roberto, o senhor tá bem? Quer que eu chame alguém? Ele levantou o rosto molhado de lágrimas para ela, e Marina sentiu um arrepio na espinha. Era como se ele estivesse vendo um fantasma. Como você se chama? Ele perguntou, secando o rosto com as costas da mão. Marina Santos. Santos. Roberto franziu a testa. Esse não é seu sobrenome verdadeiro. Não sei. No orfanato disseram que foi o nome que deram para mim porque não sabiam qual era minha família. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Por que o senhor está perguntando isso? E por que tem uma foto minha na sua estante? Roberto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que começava a despertar lá embaixo. O céu já mostrava os primeiros sinais do amanhecer. Marina era o nome da minha filha. Ele disse sem se virar. Marina Mendonça. Ela morreu há 21 anos, quando tinha 5 anos. O mundo de Marina pareceu girar. Ela sentiu as mãos ficarem geladas e o coração disparar. Morreu como? Num incêndio. Roberto se virou para ela. E Marina viu uma dor profunda naqueles olhos. Nossa casa pegou fogo de madrugada. Minha esposa Fernanda morreu tentando salvar nossa filha. Quando os bombeiros chegaram, encontraram os 2 corpos. Mas Marina tentou processar a informação. Se ela morreu, como pode ter uma foto minha aqui? Porque você... Roberto parou no meio da frase. Como se as palavras fossem pesadas demais, ele voltou para a mesa e pegou a foto da estante. Você tem os mesmos olhos verdes da Fernanda, a mesma covinha no queixo, e esse jeito de mexer no cabelo quando fica nervosa.
Marina sempre fazia isso. Pela primeira vez, Marina reparou que estava de fato mexendo no cabelo. Parou imediatamente. O senhor tá dizendo que... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Estou dizendo que é impossível, mas você é igualzinha à minha filha. Roberto se sentou novamente. Só que minha filha morreu. Eu vi o corpo. Enterrei minha família. Um silêncio pesado se instalou na sala. Marina sentia como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Aquilo tudo era loucura demais para ser verdade. Qual era a data do incêndio? Ela perguntou finalmente. 15 de março de 2003. Marina sentiu o sangue gelar. Ela lembrava vagamente de ter chegado ao orfanato num março. As tias sempre faziam questão de comemorar o aniversário de chegada. Dela todo dia, 15 de março. Seu Roberto, ela disse devagar. Eu cheguei no orfanato no dia 16 de março de 2003. Contaram que me acharam num hospital, toda queimada, sem conseguir falar direito por causa do trauma. Os dois se entreolharam em silêncio. O peso da revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Você tem alguma marca de queimadura? Roberto perguntou, a voz quase sumindo. Marina levantou a manga da blusa e mostrou uma cicatriz irregular no braço esquerdo. Tenho algumas. Disseram que foi de um acidente quando era pequena. Roberto fechou os olhos e apoiou o rosto nas mãos. Quando voltou a falar, a voz dele estava carregada de uma emoção que Marina não conseguia identificar. Minha filha tinha uma marca de nascença no braço esquerdo, bem pequenininha, em formato de lua crescente, com o coração na garganta. Marina examinou o próprio braço. Ali, bem pertinho da cicatriz da queimadura, estava uma marquinha clara que ela sempre teve, mas nunca tinha dado importância. Em formato de lua crescente, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhava para a pequena marca no braço como se estivesse vendo pela primeira vez, enquanto Roberto permanecia imóvel, as mãos cobrindo o rosto. O peso da descoberta pairava no ar como uma nuvem carregada. Pronta para desabar? Não pode ser, Marina sussurrou, tocando a marquinha. Isso é coisa de filme, não acontece na vida real. Roberto levantou o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles agora. Uma mistura de esperança e terror que Marina nunca tinha visto antes. Me conta tudo, ele disse, a voz embargada. Tudo que você lembra daquele dia, daquele período, por favor. Marina se acomodou melhor na cadeira, tentando organizar os fragmentos de memória que sempre pareciam mais névoa do que lembranças concretas. Eu não lembro de quase nada de antes do orfanato. Começou devagar. Só flashes meio soltos, sabe? Às vezes acordo de madrugada lembrando do cheiro de fumaça, mas sempre achei que era pesadelo. Ela fez uma pausa. Percebendo que Roberto estava pendendo cada palavra, lembro de uma voz de mulher cantando uma música de ninar, algo sobre estrelinhas no céu. Roberto engoliu em seco. Fernanda sempre cantava, brilha, brilha, estrelinha para você dormir. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. Aquela melodia, ela conhecia aquela melodia. E lembro de um cachorro, ela continuou, fechando os olhos para tentar capturar a imagem. Um vira-lata caramelo que dormia no meu quarto. Mel, Roberto sussurrou. O nome dele era Mel. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina sem que ela percebesse. Meu Deus, meu Deus. É verdade então, o senhor é meu pai. Roberto se levantou da cadeira e foi até ela, ajoelhando-se ao lado da poltrona. Marina, minha filha, minha menininha, pela primeira vez em 21 anos. Marina sentiu os braços de um pai ao seu redor, o cheiro do perfume dele, a firmeza do abraço, a sensação de proteção absoluta. Tudo isso despertou alguma coisa lá no fundo da sua alma, como se uma parte dela, que sempre esteve adormecida, finalmente tivesse acordado. Eles ficaram assim por longos minutos, chorando juntos, tentando processar o milagre impossível que estava acontecendo. Mas como? Marina se afastou um pouco para olhar no rosto dele. Como é que eu não morri? Como é que ninguém soube? Roberto voltou para sua cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Deixa eu te contar o que aconteceu naquela noite. É uma história que nunca consegui esquecer, por mais que tenha tentado. Ele respirou fundo antes de começar. Era uma noite de quinta-feira. Eu tinha chegado tarde de uma viagem de negócios para São Paulo.
Você e sua mãe já estavam dormindo quando eu cheguei. Lembro que entrei no seu quarto só para te dar um beijinho de boa noite. E você murmurou, papai, sem nem abrir os olhos. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas novamente. Ela conseguia quase sentir aquela memória, como se estivesse ali, escondida no fundo da sua mente. Devia ser umas 2 da manhã quando eu acordei com cheiro de fumaça. A casa toda já estava tomada pelo fogo. Era um incêndio criminoso. Descobrimos depois que alguém tinha jogado gasolina e ateado fogo em vários pontos da casa. Criminoso. Marina arregalou os olhos. Por quê? Quem faria uma coisa dessas? Nunca descobrimos. A polícia investigou, mas... Roberto balançou a cabeça. Pode ter sido inveja, algum negócio que deu errado, vingança. Eu era jovem e ambicioso. Talvez tenha pisado em alguns calos pelo caminho. Ele se levantou e caminhou até uma estante, de onde tirou uma pasta amarelada. Guardo até hoje todos os relatórios da investigação, na esperança de um dia descobrir a verdade. E minha mãe? O que aconteceu com ela? O rosto de Roberto se endureceu de dor. Fernanda, ela tentou te salvar. Quando acordei, corri primeiro para o seu quarto. Mas vocês não estavam lá. Achei as 2 no corredor. Perto da sua janela, Fernanda tinha quebrado o vidro e estava tentando te passar para os bombeiros lá embaixo. Ele parou, claramente lutando contra as lágrimas. Uma viga do teto caiu bem em cima dela. Eu consegui chegar até vocês, mas... Fernanda estava morta na hora. E você estava desacordada, com queimaduras graves, mas ainda respirando. Eu mesmo te passei para os bombeiros pela janela. Então, o senhor me viu sendo salva. Vi. Você estava viva quando saiu daquela casa, mas depois, Roberto passou a mão pelo rosto. Foi um caos total. Ambulâncias, bombeiros, vizinhos. Me disseram que vocês 2 tinham sido levadas para hospitais diferentes. Fernanda para o Instituto Médico Legal e você para o Hospital Geral. Marina sentia como se estivesse montando um quebra-cabeças que faltavam várias peças. E aí? No dia seguinte, quando fui ao hospital procurar por você, me disseram que tinha chegado uma criança com queimaduras graves, mas que ela havia morrido durante a cirurgia. Mostraram-me certidão de óbito, relatórios médicos. Tudo parecia oficial. Mas não era eu. Agora eu sei que não. Alguém cometeu um erro terrível, ou... Roberto franziu a testa. Ou alguém deliberadamente falsificou aqueles documentos. Marina sentiu um calafrio. Por que alguém faria isso? Não sei, mas o que importa é que você está aqui, viva, diante de mim. Roberto sorriu através das lágrimas. Minha menina que eu chorei todos os dias pelos últimos 21 anos. Eles foram interrompidos por batidas na porta. Roberto se recompôs rapidamente e foi atender. Bom dia, amor, disse uma voz feminina. Vim ver se você precisa de alguma coisa. Vi que chegou muito cedo hoje e... Marina viu uma mulher elegante entrar na sala. Era morena, bem vestida, com um sorriso que congelou no rosto quando viu Marina ali. Bruna, Roberto disse, visivelmente desconfortável. Esta é Marina, Marina Santos. Bruna Cavalcante examinou Marina da cabeça aos pés, com um olhar calculista. Marina se sentiu como um bicho em exposição. Prazer, Bruna disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou a secretária executiva do Roberto. E você é? Ela trabalha na limpeza noturna. Roberto respondeu antes que Marina pudesse falar. Estávamos apenas conversando sobre uns procedimentos de trabalho. Marina percebeu que ele não estava pronto para revelar a verdade ainda. E pensando bem, ela também não estava. Aquilo tudo ainda parecia um sonho. Ah, que bom, Bruna disse. Mas seu tom sugeria o contrário. Bom, então vou deixar vocês terminarem a conversa, Roberto. Não esqueça que você tem reunião com os diretores às 9. Depois que Bruna saiu, Roberto se virou para Marina. Desculpa não ter contado a verdade para ela. É que isso é muito recente, muito delicado. Preciso ter certeza absoluta antes de anunciar para qualquer pessoa. Eu entendo, Marina disse. Embora uma parte dela tivesse se sentido ferida por ser escondida. Vamos fazer o seguinte. Roberto continuou. Você vai para casa descansar. Eu vou providenciar uns exames, umas verificações. Amanhã conversamos melhor sobre tudo isso.
Marina assentiu, ainda processando tudo. E se for verdade mesmo? E se eu for sua filha? Roberto se aproximou dela e segurou suas mãos. Se for verdade, e no meu coração eu já sei que é, então sua vida vai mudar completamente. Você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Vai ter tudo o que uma filha merece ter. Quando Marina saiu do edifício, o sol já estava alto. Ela caminhava pelas ruas de Salvador como se estivesse flutuando, ainda segurando a foto que agora sabia ser dela mesma. 21 anos depois, talvez ela finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Mas do 25º andar, Bruna Cavalcante observava Marina se afastar pela janela, uma expressão sombria no rosto. Marina acordou na manhã seguinte, achando que tinha sonhado tudo. Sentada na cama da sua kitnet no bairro de Brotas, ela olhou para a foto que havia deixado na mesinha de cabeceira e suspirou. Não tinha sido sonho. Ontem ela havia descoberto que Roberto Mendonça, o magnata das empresas Mendonça, poderia ser seu pai. O celular tocou, fazendo ela pular de susto. Marina Santos! A voz masculina do outro lado era desconhecida. Sim, sou eu. Meu nome é Deere Henrique. Sou advogado do Sr. Roberto Mendonça. Ele gostaria de saber se a senhora poderia vir ao escritório dele hoje à tarde, por volta das 3 horas. Marina sentiu o coração acelerar. Claro, eu posso sim. Perfeito. E Marina, o Sr. Roberto pediu para avisar que a senhora não precisa se preocupar com o uniforme hoje. Pode vir com suas próprias roupas. Depois de desligar, Marina olhou para o guarda-roupa minúsculo e suspirou. Suas próprias roupas. Eram 3 calças jeans desbotadas, algumas camisetas básicas e um vestido azul marinho que havia comprado numa promoção para ir às poucas festas que frequentava. Optou pelo vestido e uma sandália baixa preta. Passou a manhã toda nervosa, sem conseguir comer direito, imaginando o que Roberto havia descoberto. Às 3 em ponto, ela estava no saguão das empresas Mendonça. Dessa vez, não passou pelo cartão dos funcionários. A recepcionista, uma moça loira e sorridente, a cumprimentou como se ela fosse uma visita importante. Marina Santos, o Sr. Roberto está esperando. Por favor, siga-me. No elevador social, que Marina nunca havia usado antes. A recepcionista tentava fazer conversa. O Sr. Roberto estava muito ansioso para encontrá-la. Deve ser algum negócio importante. Marina apenas sorriu. Sem saber o que responder, quando chegaram ao 25º andar, Roberto já estava esperando na sala de recepção. Ele vestia um terno cinza claro e tinha uma expressão muito diferente da noite anterior. Mais leve, quase radiante. Marina. Ele se aproximou e, depois de uma hesitação rápida, a abraçou. Como você está, minha querida? A palavra minha querida fez o coração de Marina aquecer de uma forma que ela nunca havia experimentado. Tô bem, seu Roberto. O senhor descobriu alguma coisa? Descobri sim. Vamos conversar no meu escritório. Quando entraram na sala, Marina notou que havia outras pessoas lá. O Deere Henrique, que se apresentou como um homem de meia-idade com óculos e ar gentil. E uma mulher elegante que Roberto apresentou como Dedera, Patrícia, genealogista e investigadora particular, Marina. Roberto começou, indicando para ela se sentar na poltrona em frente à mesa. Eu passei a madrugada toda investigando sua história. E o que descobrimos é extraordinário. Patrícia abriu uma pasta e mostrou vários documentos para Marina. Conseguimos rastrear sua entrada no Lar Santa Teresa. Você chegou lá no dia 16 de março de 2003. Transferida do Hospital Geral com queimaduras de 2º grau e trauma craniano leve. O problema, continuou Deere Henrique, é que houve uma confusão administrativa terrível. Seu nome foi registrado incorretamente como Marina Santana nos primeiros relatórios hospitalares, quando corrigiram para Marina Santos, que não era nem seu nome verdadeiro. A conexão com o incêndio da família Mendonça já havia se perdido. Marina sentia a cabeça girando. Então é verdade mesmo. Roberto se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao lado da poltrona como havia feito na noite anterior. Marina, minha filha, você está em casa? Dessa vez, quando ele a abraçou,
Marina não hesitou em retribuir. Ela enterrou o rosto no ombro dele e chorou todas as lágrimas que havia guardado em 21 anos de solidão. Eu tenho uma família, ela sussurrou entre os soluços. Eu tenho um pai, e eu tenho minha filha de volta. Roberto respondeu, acariciando os cabelos dela. Minha menininha corajosa que sobreviveu a tudo. Henrique e Dra. Patrícia sorriram emocionados diante da cena. Bem, Doutre. Henrique pigarreou delicadamente. Agora precisamos tratar da parte legal, Roberto. Você quer fazer o reconhecimento oficial de paternidade? Claro que sim. Roberto se levantou, pegando Marina pela mão. Quero que o mundo inteiro saiba que minha filha voltou para casa. Nas 2 semanas que se seguiram, a vida de Marina mudou de forma tão radical que às vezes ela acordava achando que ainda estava sonhando. Roberto insistiu que ela saísse da kitnet em Brotas e se mudasse para o apartamento de hóspedes da cobertura dele em Ondina. Era um lugar deslumbrante, com vista para o mar e móveis que Marina só tinha visto em revistas. Pai, ela disse no 3º dia, ainda se acostumando a usar essa palavra. Isso aqui é grande demais para mim. Eu posso ficar num cantinho menor. Nonsense. Roberto riu, uma risada genuína que Marina estava aprendendo a amar. Você é minha filha, Marina, minha única herdeira. Isso aqui é seu por direito. Ele a levou para fazer compras no shopping mais chique de Salvador. Marina ficou constrangida quando viu os preços das roupas que ele escolhia para ela. Pai, essa blusa custa mais que meu salário de um mês inteiro. Ela sussurrou, olhando a etiqueta de uma camisa de seda. E daí? Roberto sorriu. Você não vai mais precisar se preocupar com salário. Marina, você vai trabalhar comigo na empresa, aprender um negócio. Afinal, um dia tudo isso será seu mesmo. Marina ainda estava processando a ideia de ser rica, quando Roberto a apresentou oficialmente aos funcionários das empresas Mendonça. Ele reuniu todo mundo no auditório principal. Pessoal, Roberto disse ao microfone, a voz carregada de emoção. Hoje é um dia muito especial para mim. Quero apresentar a vocês minha filha, Marina Mendonça Santos. O burburinho que se seguiu foi imediato. Marina, vestindo um conjunto azul marinho que Roberto havia comprado para ela, acenou timidamente para a plateia de funcionários surpresos. Alguns de vocês podem estar se perguntando como isso é possível. Roberto continuou. A verdade é que minha filha, que eu acreditava ter perdido há 21 anos, na verdade sobreviveu ao incêndio que destruiu minha família, por um erro terrível do destino. Ficamos separados todo esse tempo. Mas agora ela está em casa, onde sempre deveria ter estado. Os aplausos foram calorosos. Embora Marina notasse alguns olhares curiosos e até céticos entre os funcionários, era compreensível. A história realmente parecia fantástica demais para ser verdade. Jorge, o segurança noturno, estava na primeira fila com lágrimas nos olhos. Depois da apresentação, ele se aproximou de Marina. Dona Marina, ele disse, a voz embargada, eu sempre soube que a senhora era especial. Desde o primeiro dia que trabalhou aqui, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Marina o abraçou com carinho. Obrigada, Jorge. O senhor sempre foi gentil comigo. Mas nem todos reagiram tão bem quanto Jorge. Marina percebeu que Bruna Cavalcante havia assistido à apresentação do fundo do auditório, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar, naquela noite, durante o jantar na cobertura, o primeiro jantar que Marina fazia com seu pai em 21 anos. Roberto estava visivelmente feliz. Sabe o que mais me emociona? Ele disse, servindo vinho para os dois. É ver que, mesmo depois de tudo que você passou, você continuou sendo a mesma pessoa doce que era quando criança. Como o senhor sabe como eu era quando criança? Marina perguntou, sorrindo. Porque você fazia exatamente isso. Roberto apontou para as mãos dela. Sempre organizava os guardanapos direitinho na mesa antes de comer. E sempre comia as bordas do pão primeiro, deixando o miolo por último. Marina olhou para o pão em seu prato e riu. Realmente havia comido só as bordas. É incrível como a gente não muda algumas coisas, né? É o que me dá certeza de que você é minha filha, Roberto disse, cobrindo a mão dela com a sua. Não só as evidências, mas esses pequenos detalhes que fazem você ser você. Pela primeira vez em sua vida, Marina se sentiu verdadeiramente em casa. Tinha um pai que a amava.
Uma vida confortável e um futuro promissor pela frente, ela não podia imaginar que, do apartamento no andar de baixo, Bruna Cavalcante estava naquele exato momento fazendo ligações que mudariam tudo. Bruna Cavalcante desligou o telefone com um sorriso que não chegava aos olhos, do terraço do seu apartamento em Pituba. Ela observava as luzes da cidade enquanto organizava mentalmente cada passo do plano que acabara de colocar em movimento. 8 anos. 8 anos trabalhando como secretária executiva de Roberto, moldando-se perfeitamente ao que ele precisava, sendo sua confidente, sua amante discreta, sua âncora emocional. 3 anos de um relacionamento íntimo que ela havia cultivado com a paciência de uma jardineira experiente, esperando o momento certo para colher os frutos. E agora essa garota aparecia do nada e destruía tudo em questão de dias. Marina Mendonça. Bruna murmurou o nome com desprezo. Que história mais mal contada! Ela pegou o notebook e começou a pesquisar tudo sobre Marina Santos. Orfanatos, registros públicos, qualquer rastro que pudesse encontrar, se ia destruir aquela intrusa. Precisava de munição. No dia seguinte, Bruna chegou ao escritório mais cedo que o normal. Roberto ainda não havia chegado. O que lhe deu tempo para vasculhar discretamente alguns documentos na mesa dele, encontrou o relatório da DRA, Patrícia, sobre a investigação da genealogia de Marina. Interessante, murmurou, fotografando as páginas com o celular. Muito interessante mesmo. Quando Roberto chegou, Bruna já estava em sua mesa, organizada e sorridente como sempre. Bom dia, amor, ela disse, levantando-se para dar o beijinho matinal de sempre. Como foi o jantar com a Marina ontem? Roberto hesitou por uma fração de segundo, um detalhe que não passou despercebido por Bruna. Foi muito bom. Estamos nos conhecendo melhor. Ele se dirigiu ao escritório particular. Ah, Bruna, cancela meus compromissos da tarde. Vou levar Marina para conhecer a fábrica em Camaçari. Claro. Bruna manteve o sorriso, mas por dentro fervia. Devo reagendar para amanhã. Deixa eu ver como vai ser a agenda dela primeiro. Agora que ela vai trabalhar na empresa, preciso ajustar minha rotina também. Trabalhar na empresa? Bruna sentiu as unhas afundarem na palma das mãos. Aquela menina não apenas tinha aparecido para destruir seus planos matrimoniais, agora também ia roubar seu território profissional. Assim que Roberto saiu, Bruna pegou o telefone e discou um número que havia anotado na véspera. Daniel Pereira Investigações. Bom dia. Daniel, aqui é Bruna Cavalcante. Conversamos ontem sobre um trabalho. Ah, sim. A senhora que precisa de uma investigação discreta. A voz do outro lado era áspera, de quem não fazia muitas perguntas sobre a natureza dos serviços que prestava. Isso mesmo. Você conseguiu alguma coisa sobre Marina Santos? Consegui bastante coisa. Quando podemos nos encontrar? Hoje à noite conhece o restaurante Amado, na Ribeira, às 8. Bruna passou o resto do dia observando Roberto. Ele estava diferente, mais leve, sorrindo mais, falando no telefone com Marina várias vezes. Era nauseante ver como ele se derretia toda vez que a garota ligava. Roberto, ela disse quando ele estava saindo para buscar Marina. Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Quer dizer, apareceu do nada uma pessoa dizendo ser sua filha. Bruna, Roberto a interrompeu, o tom mais firme do que o normal. Não é uma pessoa, é minha filha, e tenho certeza absoluta disso. Claro. Amor, desculpa, é que eu me preocupo com você. Bruna tocou no braço dele carinhosamente. Você já sofreu tanto? Só não quero ver você se machucando de novo. Roberto pareceu amolecer um pouco. Eu sei que você se preocupa. Mas dessa vez é diferente, Bruna. Dessa vez é real. Naquela noite, no restaurante Amado, Bruna encontrou Daniel Pereira numa mesa discreta no fundo do estabelecimento. Ele era um homem de uns 50 anos. Magro, com olhos pequenos e espertos que pareciam ver através das pessoas. Então, Bruna se sentou e foi direto ao ponto. O que você descobriu? Daniel colocou uma pasta sobre a mesa. Marina Santos, 26 anos, órfã desde os 5, cresceu no lar Santa Teresa, saiu aos 18, trabalhou em várias funções, balconista, garçonete, faxineira, sempre empregos simples, nunca nada suspeito. E Bruna esperava mais.
E é isso. A vida dela é um livro aberto, pobre, mas honesta. Se ela tá aplicando algum golpe no seu patrão, é porque alguém muito esperto a ensinou. Bruna franziu a testa. Ou seja, você não achou nada que comprometa ela. Achei não. Mas Daniel sorriu de um jeito que fez Bruna sentir um calafrio. Isso não quer dizer que a gente não possa achar. Como assim? Vamos dizer que evidências podem ser criadas, fotos podem ser interpretadas de forma conveniente, documentos podem ser mal entendidos. Bruna sentiu o coração acelerar. Era exatamente isso que ela queria ouvir. Quanto? Depende do que você quer. Uma investigação que descubra que ela pesquisou a vida do Roberto antes de conseguir o emprego de faxineira. Uns 5.000, evidências de que ela forjou documentos. 10.000, se quiser algo mais elaborado. Eu quero algo que destrua completamente a credibilidade dela. Bruna disse, a voz baixa mas firme. Algo que faça Roberto nunca mais querer vê-la na frente. Daniel assentiu lentamente. Isso vai custar caro. E vai ser arriscado. Quanto? 20.000. E você nunca me viu na vida. Bruna não hesitou. Fechado. Quanto tempo você precisa? 1 semana, talvez 2, se quiser algo realmente convincente. Enquanto voltava para casa, Bruna se sentia mais tranquila do que havia se sentido desde que Marina aparecera. Em breve, aquela intrusa descobriria que mexer com Bruna Cavalcante tinha consequências. Na manhã seguinte, ela observou Roberto e Marina saindo juntos para mais um de seus passeios de reconexão pai-filha. A garota estava usando um vestido caro que obviamente Roberto havia comprado para ela, e os dois riam de alguma piada particular. Aproveita enquanto pode, queridinha. Bruna murmurou da janela do escritório. Seus dias de princesa estão contados. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Empresas Mendonça, Bruna Cavalcante. Bruna, aqui é a Conceição, do Laboratório de Análises Clínicas. Bruna franziu a testa. Laboratório, não lembro de ter marcado nenhum exame. Não é para você, é sobre os exames de DNA que o Sr. Roberto solicitou. Os resultados ficaram prontos e vamos mandar por malote hoje à tarde. O sangue de Bruna gelou. Exame de DNA, claro. Roberto tinha pedido confirmação científica da paternidade. Ah, sim, ela disse, tentando manter a voz calma. Pode mandar normalmente, eu recebo aqui e repasso para ele. Perfeito. Obrigada. Quando desligou, Bruna estava suando frio. Se o DNA confirmasse que Marina era realmente filha de Roberto, todos os seus planos iriam por água abaixo. Mas se interceptasse os resultados, ela pegou o telefone e discou para Daniel. Mudança de planos, disse quando ele atendeu. Preciso que você acelere o processo. E tem mais uma coisa. Preciso que você falsifique resultados de exame de DNA. DNA. Isso é mais complicado e muito mais caro. Não me interessa o preço, quanto tempo você precisa. Se você conseguir me dar um modelo original dos resultados, posso fazer em 2 dias. Você vai ter o modelo hoje à tarde. Bruna desligou e olhou para o relógio. Em algumas horas, o malote chegaria com os resultados do DNA. Ela ia interceptá-los, usar como modelo para Daniel criar versões falsas mostrando incompatibilidade genética, e então apresentar as evidências para Roberto. Era arriscado, era sujo, mas era necessário. Ela havia trabalhado duro demais e esperado tempo demais para deixar uma garota que apareceu do nada destruir tudo. Às 5 da tarde, quando o entregador do malote chegou, Bruna estava esperando na recepção. Eu recebo, disse para a recepcionista. É um documento confidencial para o Sr. Roberto. Sozinha no banheiro feminino, ela abriu o envelope com mãos trêmulas, leu o resultado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não pode ser, sussurrou. O exame confirmava com 99,9% de certeza que Marina Santos era filha biológica de Roberto Mendonça. Bruna sentiu as pernas bambearem. A garota não estava aplicando golpe nenhum. Era realmente a filha perdida de Roberto. Mas isso não ia mudar nada. Na verdade, tornava tudo ainda mais urgente. Se Marina era a filha verdadeira, Roberto nunca mais olharia para outra mulher. Seus sonhos de se tornar a senhora Mendonça morreriam ali mesmo, a menos que ela agisse rápido. Bruna guardou os resultados originais na bolsa e ligou para Daniel. Os resultados chegaram.
Confirma a paternidade. Preciso que você faça tudo exatamente como conversamos, mas mostrando incompatibilidade genética. Entendi. Você tem os resultados originais. Tenho. Nos encontramos hoje à noite no mesmo lugar. Quando Roberto chegou no dia seguinte perguntando pelos resultados do DNA. Bruna estava pronta. Ainda não chegaram, amor. Deve estar atrasado. Você sabe como são essas coisas de laboratório. Roberto pareceu desapontado, mas não suspeitou de nada. Em 3 dias, Bruna teria em mãos evidências falsas que destruiriam Marina para sempre. E sua vida voltaria aos trilhos que havia planejado tão cuidadosamente. Ela só precisava ter paciência mais um pouquinho. Marina estava terminando de se arrumar para mais um dia na empresa quando Roberto bateu na porta do quarto dela. Havia se passado 1 semana desde que ela havia se mudado para a cobertura, e aos poucos estava se acostumando com aquela vida nova que ainda parecia um sonho. Bom dia, filha, Roberto disse, entrando com 2 xícaras de café na mão. Dormiu bem? Dormi sim, pai. Marina sorriu, ainda se emocionando toda vez que dizia essa palavra. Obrigada pelo café. Roberto se sentou na poltrona ao lado da cama. Parecendo ligeiramente nervoso, Marina o conhecia bem o suficiente agora para perceber quando ele tinha alguma coisa na cabeça. Marina, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O tom dele fez o estômago de Marina se contrair. Aconteceu alguma coisa. Não. Nada grave. Roberto bebeu um gole do café antes de continuar. É que... Bom, você sabe que eu acredito de coração que você é minha filha. Todas as evidências. Todas as lembranças. Tudo bate perfeitamente. Mas... Marina sentiu que havia um mas vindo. Mas do ponto de vista legal, para fazer o reconhecimento oficial de paternidade, para incluir você no testamento, para formalizar tudo direitinho, a gente vai precisar de um exame de DNA. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O senhor duvida que eu seja sua filha. Não, meu amor. Roberto se levantou rapidamente e se sentou na beirada da cama. Pegando as mãos dela, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, mas os advogados insistiram que é necessário para a documentação legal. É protocolo em casos de reconhecimento de paternidade. Marina baixou os olhos, tentando processar o que estava sentindo. Era racional, ela sabia disso, mas doía pensar que, depois de tudo que haviam conversado, depois de todas as lembranças que batiam, ainda havia necessidade de provar que ela era filha dele. Marina, olha para mim. Roberto ergueu o queixo dela delicadamente. Isso não muda nada entre a gente. Você é minha filha, e o exame só vai confirmar o que eu já sei no meu coração. Tá bem, Marina concordou, tentando sorrir. Quando vamos fazer? Hoje mesmo, se você concordar. DDR, Henrique já agendou com um laboratório particular. É só uma coleta de saliva, nada complicado. 1 hora depois, eles estavam no laboratório de análises clínicas São Rafael, um lugar moderno e asséptico no bairro da Graça. A biomédica que os atendeu, uma moça simpática chamada Conceição, explicou todo o procedimento. É bem simples, ela disse, preparando os tubos de coleta. Vocês vão fazer um bochecho com uma solução e depois cuspir nestes recipientes em 1 semana, no máximo, os resultados estarão prontos. O procedimento em si foi rápido e indolor, mas Marina se sentiu estranha durante todo o processo. Era como se estivesse sendo testada, como se sua palavra não fosse suficiente. Senhora Marina, Conceição disse enquanto etiquetava os tubos. A senhora parece preocupada. Posso garantir que nosso laboratório é um dos mais confiáveis da Bahia. O resultado vai ser preciso. Não é isso, Marina respondeu. É que é estranho ter que provar que você é filha de alguém, sabe? Roberto segurou a mão dela. É só uma formalidade, meu amor. Em 1 semana, toda essa questão estará resolvida para sempre. No caminho de volta para casa, Roberto estava mais falante que o normal, como se estivesse tentando compensar o desconforto do exame. Que tal almoçarmos fora hoje? Ele sugeriu. Tem um restaurante novo na Barra que dizem que é maravilhoso. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro, filha. E se por algum acaso maluco o resultado der negativo? Marina olhou pela janela do carro, evitando o olhar dele. Eu sei que não vai dar, mas e se der?
Roberto parou o carro no sinal vermelho e se virou para ela. Marina, me escuta bem. Não existe possibilidade nenhuma desse resultado dar negativo. Nenhuma. Você tem a marca de nascença da minha filha, as mesmas características físicas, as mesmas manias, até o mesmo jeito de comer pão. Você é minha filha. Mas e se? Não existe e se. Roberto pegou o rosto dela entre as mãos. Mesmo que por algum erro técnico inexplicável o resultado viesse errado, isso não mudaria o que eu sinto por você. Você vai continuar sendo minha filha, com DNA ou sem DNA. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sério, seríssimo. O amor de pai não depende de papel nenhum. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bruna estava reunida com Daniel Pereira num café discreto em Itapuã. Sobre a mesa, havia uma pasta com várias fotos e documentos. Consegui material suficiente para montar um caso sólido, Daniel disse, bebericando seu café preto. Olha só isso aqui. Ele mostrou uma série de fotos de Marina. Algumas eram da época que ela trabalhava como faxineira. Outras mais recentes, esta aqui, ele apontou para uma foto granulada. Foi tirada há 3 meses. Marina conversando com um homem na porta do edifício da empresa. Bruna examinou a foto. Quem é este homem? Um investigador particular freelancer que faz trabalhos para várias empresas da cidade. Não tem nada de suspeito na conversa. Ela provavelmente só perguntou informações sobre alguma coisa. Mas se a gente apresentar isso como evidência de que ela estava investigando a vida do Roberto... Entendi. Bruna sorriu friamente. E o que mais? Daniel mostrou outros documentos. Aqui temos registros de que ela mudou de emprego várias vezes nos últimos 2 anos. Posso fazer parecer que ela estava se preparando, estudando a rotina de diferentes empresas até chegar na Mendonça. E sobre o DNA. Ah, isso aqui é minha obra-prima. Daniel puxou uma pasta separada. Consegui replicar exatamente o modelo do laboratório São Rafael. O resultado vai mostrar incompatibilidade genética, com todos os carimbos e assinaturas necessários. Bruna pegou os documentos falsificados e examinou cuidadosamente. Pareciam absolutamente autênticos. Perfeito. Quando posso apresentar isso para Roberto? Eu diria para esperar pelo menos mais 3 dias. Se você apresentar muito rápido, pode parecer suspeito. Deixa o Roberto ficar ansioso pelos resultados primeiro. Bruna assentiu. Era um conselho sensato. Roberto estava cada vez mais apegado a Marina, passando todo o tempo livre com ela, apresentando-a para amigos e sócios como sua filha. Deixar ele se envolver ainda mais emocionalmente tornaria a queda mais devastadora. E tem mais uma coisa. Daniel continuou. Descobri que Marina tinha uma amiga no orfanato que virou enfermeira. Carla alguma coisa, se quiser. Posso incluir ela na história também. Dizer que as duas armaram o golpe juntas. Não, Bruna disse rapidamente. Vamos focar só na Marina. Envolver muita gente pode complicar. Como quiser. Você é quem manda. Naquela mesma tarde, Roberto levou Marina para conhecer a fábrica da empresa em Camaçari. Era a primeira vez que ela via de perto a dimensão real dos negócios da família. Meu Deus. Pai, ela disse, impressionada com o tamanho das instalações. Isso aqui é enorme. Começou pequeno. Roberto explicou, orgulhoso. Meu pai fundou a empresa com apenas 2 funcionários. Hoje temos mais de 1000. Eles passaram a tarde visitando os diferentes setores. E Roberto apresentou Marina para vários supervisores e gerentes. Marina notou como todos tratavam Roberto com respeito genuíno, não apenas medo. Os funcionários gostam muito do senhor. Ela comentou enquanto voltavam para Salvador. Tento ser justo, meu pai sempre dizia que uma empresa é feita de pessoas, não de máquinas. Roberto sorriu. Um dia você vai entender isso na prática, quando assumir parte da direção. Marina sentiu um frio na barriga. Pai, eu não sei se tenho capacidade para isso. Eu mal terminei o ensino médio. Capacidade a gente desenvolve, e você pode fazer faculdade e MBA, o que quiser. Tem tempo de sobra para aprender. Roberto olhou para ela com carinho. Além do mais, você tem algo que não se aprende em escola nenhuma, bom coração, e isso é fundamental para liderar pessoas. Quando chegaram em casa, Roberto estava visivelmente feliz. Sabe o que vamos fazer? Vamos jantar no terraço hoje. Quero comemorar. Comemorar o quê? O melhor mês da minha vida em 21 anos. Enquanto jantavam sob as estrelas, com vista para a Baía de Todos os Santos,
Marina se sentia completa de uma forma que nunca havia experimentado. Tinha um pai que a amava, uma casa, um futuro promissor. Pai, sim, filha, obrigada. Por quê? Por me aceitar, por acreditar em mim, por me dar uma família. Roberto segurou a mão dela sobre a mesa. Obrigado você por ter sobrevivido, por ter voltado para casa. Eles não podiam imaginar que, a poucos quilômetros dali, Bruna estava finalizando os detalhes do plano que destruiria aquela felicidade em questão de dias. Roberto estava visivelmente ansioso naquela manhã de quinta-feira. Havia se passado exatamente uma semana desde que ele e Marina fizeram o exame de DNA, e os resultados deveriam chegar a qualquer momento. Marina percebeu que ele olhava para o telefone a cada 5 minutos e checava os e-mails compulsivamente. Pai, relaxa, ela disse, entrando no escritório dele com 2 xícaras de café. O resultado vai chegar quando tiver que chegar. Eu sei. É que... Roberto passou a mão pelos cabelos. Não é que eu duvide, Marina. É que quero ter esse papel na mão para calar a boca de qualquer pessoa que possa questionar nossa história no futuro. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Nas últimas 2 semanas, aquele escritório havia se tornado um lugar especial para ela. Era ali que eles conversavam sobre tudo. O passado, o presente, os planos para o futuro. Alguém questionou alguma coisa. Ela perguntou. Não diretamente, mas você sabe como é. Uma história como a nossa mexe com a imaginação das pessoas. Alguns sócios fizeram comentários sutis sobre como é importante ter certeza de tudo antes de tomar decisões importantes. Marina suspirou. Ela tinha percebido alguns olhares estranhos pelos corredores da empresa. Conversas que paravam quando ela passava. Sorrisos que pareciam forçados. Era compreensível. Sua aparição súbita na vida de Roberto realmente parecia coisa de filme. E a Bruna? Marina perguntou. Como ela tem reagido a tudo isso? Roberto hesitou por um momento. Bruna tem sido profissional. Por que pergunta? Ah, não sei, é só uma impressão minha. Marina mexeu no café, pensativa. Às vezes sinto que ela não gosta muito de mim. Bruna trabalha comigo há muito tempo. Mudanças sempre deixam as pessoas desconfortáveis no começo, mas ela vai se acostumar. Naquele momento, Bruna bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Um hábito que Marina havia notado e que a incomodava um pouco. Roberto, desculpa interromper. Bruna disse com seu sorriso profissional. Mas chegou uma entrega importante para você. O entregador disse que é confidencial. Marina viu Roberto se endireitar na cadeira. É do laboratório. Não sei, amor. Só sei que é confidencial. Bruna entregou um envelope lacrado. Quer que eu deixe vocês a sós? Não precisa, Roberto disse, já rasgando o envelope. Se for o que eu acho que é, Marina tem todo o direito de ver junto comigo. Mas quando Roberto abriu o envelope e começou a ler o conteúdo, a expressão dele mudou completamente. O sangue pareceu sumir do rosto dele, e Marina viu suas mãos tremerem. Pai, o que foi? Marina se levantou preocupada. São os resultados do DNA. Roberto não respondeu. Continuou lendo o documento. Relendo, virando as páginas com movimentos mecânicos, Bruna permanecia parada ao lado da mesa, observando tudo com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Roberto. Bruna tocou no ombro dele. Está tudo bem. Finalmente, Roberto levantou os olhos quando olhou para Marina. Havia algo diferente ali. Uma frieza que ela nunca havia visto antes. Este não é o resultado do DNA, ele disse, a voz estranhamente controlada. É um relatório de investigação sobre você, Marina. Marina sentiu o mundo girar. Investigação? Que investigação? Roberto colocou o relatório sobre a mesa, espalhando algumas fotos. Marina viu sua própria imagem em várias delas, conversando com estranhos, entrando e saindo de lugares que ela nem lembrava de ter visitado. Segundo este relatório, Roberto continuou, a voz cada vez mais dura. Você passou os últimos 6 meses investigando minha vida pessoal. Conversou com ex-funcionários, investigadores particulares, coletou informações sobre a tragédia da minha família. Eu não entendo. Marina pegou uma das fotos. Era ela mesmo, mas não lembrava daquela conversa. Pai, eu nunca fiz isso. Eu nem sabia que o senhor existia até semana passada. E aparentemente, Roberto pegou outra página do relatório.
Você forjou documentos do orfanato para sustentar sua história. Marina sentiu as pernas bambearem. Isso é mentira, pai. Isso é tudo mentira. É. Roberto se levantou, sua altura de repente parecendo intimidadora. Então, como explica isso aqui? Ele apontou para uma das fotos. Você conversando com Daniel Pereira, investigador particular especializado em casos de família, 3 meses antes de começar a trabalhar na minha empresa. Marina olhou para a foto e realmente se lembrou daquela conversa. Eu lembro disso. Ele me parou na rua perguntando direções para um endereço. Eu só ajudei um homem perdido. Direções. Roberto riu sem humor. Para um investigador que trabalha em Salvador há 15 anos. Eu não sabia que ele era investigador. Marina se desesperou. Pai, o senhor tem que acreditar em mim. Bruna se aproximou de Roberto e tocou no braço dele com carinho. Roberto, talvez você devesse se acalmar um pouco antes de... Não. Roberto se afastou bruscamente. Eu fui um idiota. Um completo idiota. Ele caminhou até a janela, de costas para Marina. 21 anos de luto. 21 anos sonhando com o impossível. E quando aparece alguém que mexe com essa ferida, eu sou estúpido o suficiente para acreditar. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pai, por favor, não me chame de pai. Roberto se virou bruscamente. Você não é minha filha. Minha filha morreu há 21 anos. E eu a enterrei com minhas próprias mãos. As palavras dele foram como uma facada no peito de Marina. Ela se segurou na mesa para não cair. Mas e as lembranças? E a marca de nascença? E o colar? Você fez sua pesquisa muito bem. Roberto respondeu friamente. Descobriu detalhes íntimos sobre minha família e usou contra mim. O colar você deve ter mandado fazer igual. A marca de nascença? Bem, existem maneiras de criar cicatrizes falsas. Isso é loucura! Marina gritou. Pai, o senhor está sendo manipulado. Alguém armou isso para nos separar. Roberto pegou outro documento do envelope. E este aqui é o resultado do exame de DNA que fizemos semana passada. Marina sentiu o coração parar. E o que diz? Incompatibilidade genética total. 0 possibilidade de parentesco. Roberto jogou o papel sobre a mesa. Você nem mesmo conseguiu corromper o laboratório direito. Marina pegou o papel com mãos trêmulas e leu o resultado. Lá estava, preto no branco. Exclusão de paternidade. 0% de probabilidade de parentesco biológico entre os testados. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. Tem que ter havido algum erro. O único erro aqui fui eu. Roberto disse. Em acreditar numa história mirabolante contada por uma golpista muito bem preparada. Marina olhou para Bruna, que permanecia silenciosa ao lado de Roberto. Havia algo no olhar dela. Uma satisfação mal disfarçada que fez Marina perceber a verdade. Foi você, Marina disse, apontando para Bruna. Foi você que armou isso tudo. Bruna arregalou os olhos em falsa surpresa. Eu, Marina. Você está delirando. Roberto. Bruna se virou para ele. Talvez seja melhor chamar a segurança. Ela está visivelmente alterada. Não. Marina se aproximou de Roberto, ignorando Bruna. Pai, o senhor tem que acreditar em mim. Eu sou sua filha. Eu sei que sou. O senhor também sabe. Roberto olhou para ela com uma expressão de nojo que Marina nunca esqueceria. Você é uma farsa. Uma mentira muito bem elaborada. E eu quero que saia da minha empresa e da minha vida agora mesmo. Pai, seguranças. Roberto gritou. Em poucos minutos, 2 homens apareceram na porta. Roberto nem olhou para Marina quando deu as instruções. Escortem esta pessoa para fora do edifício. Ela não tem mais autorização para entrar aqui. Marina foi escoltada pelos corredores que há 2 semanas havia percorrido como a filha do dono. Funcionários que a haviam cumprimentado com sorrisos agora a observavam com curiosidade e desconfiança. Quando chegou à rua, Marina se virou uma última vez para olhar o edifício das empresas Mendonça. Lá no alto, na janela do 25º andar, ela viu a silhueta de Roberto. E ao lado dele, Bruna. Naquela noite, Marina se trancou no quarto da cobertura e chorou até não ter mais lágrimas. Na mesa de cabeceira, o colar de estrela de prata brilhava sob a luz do abajur. A única coisa que restava da sua infância, da sua família, da sua identidade.
Pela manhã, ela faria suas malas e sairia dali para sempre. Porque se nem o DNA provava que ela era filha de Roberto, então talvez ela realmente não fosse de lugar nenhum. Marina acordou naquela sexta-feira com os olhos inchados de tanto chorar. A luz do sol entrava pela janela do quarto, que por 3 semanas havia sido seu lar, mas agora parecia frio e estranho, como se ela fosse uma intrusa. Ela se levantou devagar, ainda sentindo o peso das palavras de Roberto ecoando na sua cabeça. Você não é minha filha. Minha filha morreu há 21 anos. Cada palavra havia sido como uma punhalada. Mas a pior parte era a certeza absoluta no olhar dele. Roberto realmente acreditava que ela era uma golpista. Alguém havia conseguido destruir completamente a confiança que eles haviam construído. Marina abriu a gaveta da cômoda e tirou a pequena mala que havia trazido quando se mudou para ali, 3 semanas atrás. Ela havia chegado com quase nada. Agora, ironicamente, ia embora com várias roupas caras que Roberto havia comprado para ela, mas que não tinha mais direito de usar. Ela separou apenas suas coisas antigas, as poucas peças que havia trazido da kitnet em Brotas. O resto ficaria ali. Não queria levar nada que pudesse lembrar daqueles dias de felicidade que agora descobria terem sido uma ilusão. Quando terminou de fazer a mala, Marina se sentou na cama e pegou o celular. Havia dezenas de mensagens não lidas, a maioria de Carla, que estava preocupada porque ela não havia dado notícias nos últimos dias. Amiga, cadê você? Tô ficando preocupada. Marina, me responde pelo amor de Deus. Se não me responder até hoje à noite, vou na sua casa. Marina digitou uma resposta. Oi, Carla. Tá tudo bem comigo. Só estou passando por uns problemas. Te ligo depois. Mentira. Nada estava bem. Mas ela não tinha forças para explicar tudo agora. Ela pegou a foto desbotada da mesa de cabeceira. A mesma foto que havia mudado sua vida há 3 semanas. Olhou para aquela menina sorridente de 5 anos e suspirou. Talvez ela realmente não fosse Marina Mendonça. Talvez fosse apenas Marina Santos, uma órfã que havia se deixado levar por uma coincidência impossível. Mas então por que sentia aquela conexão tão forte com Roberto? Por que as lembranças pareciam tão reais? Por que seu coração insistia em dizer que ela estava em casa quando estava com ele? Marina balançou a cabeça. Não adiantava ficar se torturando com essas perguntas. O DNA não mentia, era a prova científica definitiva. Ela pegou o colar de estrela de prata, seu maior tesouro, e o colocou numa pequena caixa junto com a foto. Se Roberto não acreditava mais nela, pelo menos ela podia devolver os únicos vestígios da suposta conexão entre eles. Marina escreveu uma carta. As palavras saíam com dificuldade, cada linha molhada pelas lágrimas que não paravam de cair. Pai, Roberto, eu sei que agora o senhor acredita que eu sou uma mentirosa e uma golpista. Eu sei que as evidências parecem confirmar isso, mas preciso que o senhor saiba que eu nunca menti para o senhor. Nem um segundo sequer. Eu realmente acreditei que era sua filha, quando vi aquela foto no seu escritório, quando senti seus braços me abraçando, quando o senhor me chamou de minha filha. Aquilo foi real para mim. Mais real do que qualquer coisa que eu já vivi na minha vida. Talvez eu estivesse errada. Talvez fosse só uma coincidência impossível. Ou talvez eu estivesse tão desesperada para ter uma família que me enganei sozinha. Não sei mais. O que eu sei é que esses dias com o Senhor foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu senti que pertencia a algum lugar. Pela primeira vez, eu entendi o que era ter um pai. Mesmo que tenha sido uma ilusão, obrigada por me deixar sentir isso. Estou devolvendo a foto e o colar. Se eles realmente pertencem à sua verdadeira filha, então não são meus. Eu perdoo o Senhor por ter duvidado de mim. E espero que um dia o Senhor possa me perdoar por ter causado toda essa confusão na sua vida. Sua filha do coração, mesmo que não do sangue, Marina. Marina lacrou a carta junto com a caixinha numa embalagem e deixou sobre a mesa da sala. Depois, pegou sua mala e saiu da cobertura sem olhar para trás, do lado de fora do prédio. Ela parou e olhou para cima uma última vez. Era um edifício lindo, no melhor bairro de Salvador, com vista para o mar. Por 3 semanas, aquele havia sido seu lar. Agora era apenas mais um prédio na cidade. Marina pegou um ônibus para a rodoviária. Não tinha plano nenhum.
Só sabia que precisava sair de Salvador. Ficar na mesma cidade que Roberto seria tortura demais. Na rodoviária, ela olhou o painel de destinos. Tinha dinheiro suficiente para chegar a várias cidades do interior da Bahia. Seus olhos pararam numa cidade que ela nunca havia visitado, Itacaré, uma passagem para Itacaré. Ela disse no guichê. Próximo ônibus sai em 2 horas, informou a atendente. Marina comprou a passagem e se sentou numa das cadeiras de plástico da rodoviária para esperar. Ao seu redor, famílias se despediam, casais se beijavam, crianças corriam alegres, todo mundo parecia ter alguém, todo mundo menos ela. O celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina, aqui é Jorge, o segurança da empresa. Marina sentiu o coração acelerar. Oi, Jorge. Menina, que história foi essa? O pessoal aqui tá dizendo que você foi embora, que teve uma confusão com seu Roberto. É verdade, Jorge. Eu não posso mais trabalhar lá. Mas por quê? O que aconteceu? Ainda ontem você estava toda feliz, chamando ele de pai. Marina fechou os olhos. Era doloroso demais falar sobre isso. Jorge, eu não posso explicar direito agora. Só cuida bem dele. Tá, o Roberto é um homem bom. Marina, você tá bem. Sua voz tá estranha. Eu tô bem sim, só preciso recomeçar em outro lugar. Quando desligou, Marina se sentiu ainda mais sozinha. Jorge era uma das únicas pessoas na empresa que havia sido genuinamente gentil com ela desde o primeiro dia. O ônibus para Itacaré atrasou 1 hora, quando finalmente Marina embarcou. Já era meio da tarde, ela escolheu um assento na janela e encostou a testa no vidro, vendo Salvador desaparecer pela estrada. A viagem durou quase 4 horas. Marina passou a maior parte do tempo dormindo, exausta física e emocionalmente. Quando acordou, já estava escurecendo e o ônibus estava entrando numa cidade pequena e charmosa. Com casinhas coloridas e o cheiro do mar no ar, Itacaré era tudo que Salvador não era. Pequena, tranquila, onde todo mundo parecia se conhecer. Marina desceu do ônibus na pracinha central e olhou ao redor, se sentindo perdida. Primeira vez aqui, perguntou uma senhora idosa que estava sentada num banquinho ao lado do ponto de ônibus. É, Marina respondeu. A senhora conhece algum lugar barato para ficar. Depende de quanto você quer gastar. Filha, tem a pousada da Dona Lúcia, que é simples, mas limpa. Fica ali naquela rua. Marina agradeceu e seguiu na direção indicada. A pousada Sol Nascente era um sobrado amarelo com varandas floridas. Dona Lúcia, uma mulher gordinha e simpática de uns 60 anos, a recebeu com um sorriso acolhedor. Vai ficar quantos dias, querida? Marina hesitou. Eu ainda não sei. Pode ser por um tempo. Ah, você é uma daquelas que veio fugir da correria da cidade grande. Dona Lúcia riu. Aqui é o lugar certo. Itacaré tem esse poder de curar as feridas da alma. O quarto era pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para o mar. Marina se sentou na cama e olhou o horizonte. Pela primeira vez em horas. Conseguiu respirar direito. No dia seguinte, ela encontrou trabalho num restaurante na praia. Dona Francisca, a proprietária. Precisava de uma garçonete para a temporada de verão que estava chegando. Você tem experiência? Perguntou. Tenho. Marina mentiu. Ela nunca havia trabalhado como garçonete, mas estava disposta a aprender qualquer coisa. Ótimo. Pode começar segunda-feira. Naquela noite, Marina escreveu no diário que havia comprado numa papelaria local. Primeiro dia em Itacaré. É uma cidade linda, com pessoas gentis. Talvez eu consiga reconstruir minha vida aqui. Talvez eu consiga esquecer que por 3 semanas eu tive um pai e uma família. Mas no fundo do meu coração, eu ainda acredito que Roberto é meu pai. Não consigo explicar porquê, mas sinto isso com cada fibra do meu ser. Algum dia, talvez, a verdade apareça. Até lá. Vou tentar ser forte. Vou tentar ser feliz sozinha de novo. Marina fechou o diário e olhou pela janela. As estrelas brilhavam no céu de Itacaré e ela tocou instintivamente o pescoço. Onde o colar de estrela costumava ficar, agora ela só tinha as estrelas do céu para lhe fazer companhia. 2 semanas haviam se passado desde a partida de Marina, e Roberto não conseguia se concentrar em nada. Sentado no seu escritório na manhã de uma segunda-feira chuvosa,
Ele olhava para a cadeira onde Marina costumava se sentar para conversar com ele e sentia um vazio no peito que não conseguia explicar. Bruna entrou com uma pilha de documentos, como fazia todas as manhãs, mas Roberto mal levantou os olhos. Os contratos da obra de Camassari, ela disse, colocando os papéis sobre a mesa. Precisam da sua assinatura até quinta-feira. Roberto assentiu distraidamente. Folheando os documentos sem realmente lê-los, Bruna o observou por alguns segundos antes de se aproximar. Roberto, você precisa parar de ficar remoendo isso, ela disse, tocando no ombro dele. Você fez a coisa certa. A garota era uma golpista. Eu sei, Roberto murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Você sabe, porque não parece. Você está há 2 semanas nesse estado. Bruna se sentou na beirada da mesa. Amor, você tem que se orgulhar de ter descoberto a mentira antes que ela causasse danos maiores. Roberto finalmente levantou os olhos para ela. E se... Ele começou. Depois balançou a cabeça. Deixa pra lá. E se o quê? E se eu estiver errado? E se Marina realmente for minha filha? Bruna sentiu o sangue gelar, mas manteve até a expressão calma. Roberto, você viu o resultado do DNA. Não há possibilidade de erro. Eu sei, mas... Roberto se levantou e caminhou até a janela. Algumas coisas não fazem sentido, Bruna. Aquela garota conhecia detalhes que não estavam em nenhum jornal, em nenhum registro público. Detalhes que ela descobriu nas suas investigações, como o fato de Marina sempre comer as bordas do pão primeiro. Como o jeito que ela organizava os guardanapos na mesa. Essas coisas nunca foram publicadas em lugar nenhum. Bruna sentiu um suor frio na testa. Talvez ela tenha conversado com algum ex-funcionário da sua casa. Alguém que conhecia esses detalhes. Roberto se virou para ela. Você não acha estranho que ela tenha ido embora sem levar nada, sem tentar negociar, sem pedir dinheiro, sem fazer escândalo? Que tipo de golpista faz isso? O tipo que percebeu que foi descoberta. Bruna respondeu rapidamente. Roberto, por favor, não fique se torturando assim. Roberto voltou para a mesa e pegou a carta que Marina havia deixado. Ele a havia lido dezenas de vezes nos últimos dias. Esta carta, Bruna, não parece de alguém que estava aplicando um golpe. Parece de alguém que realmente acreditava ser minha filha. Bruna se levantou bruscamente. Roberto, chega. Você está se deixando enganar de novo. A garota era uma atriz muito boa, só isso. A veemência na voz de Bruna fez Roberto franzir a testa. Por que você está tão nervosa? Por que me dói ver você sofrendo por causa de uma mentirosa? Bruna respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa, é que... eu me preocupo com você. Roberto a olhou por alguns segundos. Depois voltou a atenção para os documentos. Vou assinar esses contratos mais tarde. Agora preciso ficar sozinho. Bruna hesitou, mas percebeu que insistir seria pior. Tudo bem, estarei na minha mesa se precisar de alguma coisa. Quando a porta se fechou, Roberto se permitiu sentir toda a angústia que vinha segurando-o há 2 semanas. Pegou a foto emoldurada de Marina criança que ainda estava na estante e a examinou mais uma vez. Minha filhinha, sussurrou. Se você realmente está viva em algum lugar, me perdoa por ter duvidado. Naquela tarde, Roberto estava assinando os últimos contratos quando ouviu vozes exaltadas vindo da sala de Bruna. Ele se levantou e foi até a porta para escutar melhor. Não pode entrar sem avisar, era a voz de Bruna. Posso sim, senhorita. Sou Dr. Henrique, advogado do Sr. Roberto há 15 anos. A voz do advogado estava mais alterada que o normal. Roberto abriu a porta e viu Dr. Henrique parado em frente à mesa de Bruna, segurando uma pasta, visivelmente irritado. Dr. Henrique, aconteceu alguma coisa. Roberto, preciso falar com você urgentemente em particular. Bruna se levantou rapidamente. Roberto, você tem reunião em 15 minutos com... Cancela a reunião. Roberto disse sem tirar os olhos do advogado. Vamos para meu escritório, quando eles se trancaram no escritório particular. Dr. Henrique foi direto ao ponto. Roberto, você pediu para eu parar a investigação sobre Marina depois daquele relatório que chegou, não foi? Pedi, por quê? Porque eu não parei. Alguma coisa não me cheirava bem naquela história toda. Então resolvi investigar por conta própria. Roberto sentiu o coração acelerar. E o que você descobriu? Dr. Henrique abriu a pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa.
Descobri que você foi vítima de uma farsa muito bem elaborada. Como assim? Daniel Pereira, o investigador que supostamente descobriu que Marina estava te investigando, ele foi contratado e pago por alguém para fabricar todas aquelas evidências. Roberto sentiu as pernas bambearem. Contratado por quem? Ainda estou investigando, mas tenho uma suspeita muito forte. Dr. Henrique pegou outro documento. E tem mais. Consegui uma segunda via dos resultados do exame de DNA que vocês fizeram. Roberto arregalou os olhos. Como? Tenho contatos no Laboratório São Rafael. Quando expliquei a situação, eles concordaram em me dar uma cópia dos resultados originais. Doutor, Henrique entregou um papel para Roberto. Leia você mesmo. Roberto pegou o documento e leu uma vez. 2 vezes, 3 vezes, 99,9% de probabilidade de paternidade. Ele leu em voz alta, a voz tremendo. Marina é minha filha. É sim, o resultado que você recebeu há 2 semanas era falsificado. Roberto desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com minha filha? Roberto, você foi enganado. Alguém queria destruir o relacionamento entre vocês. Mas quem? Quem faria uma coisa dessas? Dr. Henrique hesitou. Preciso de mais evidências antes de fazer acusações, mas pense em quem tinha acesso aos resultados originais do DNA. Quem poderia ter interceptado a correspondência? Roberto levantou a cabeça lentamente, processando as palavras do advogado. Bruna. Foi Bruna quem recebeu o primeiro relatório sobre Marina. Foi ela quem, naquele momento, eles ouviram um barulho vindo da sala ao lado. Roberto foi até a porta e a abriu silenciosamente. Bruna estava na sua mesa, mas claramente tentando escutar a conversa através da parede. Roberto olhou para Dr. Henrique, que assentiu gravemente. Bruna, Roberto chamou, a voz controlada. Pode vir aqui. Por favor, preciso esclarecer uma coisa com você. Bruna se aproximou com um sorriso nervoso. Claro, amor, do que se trata? Roberto pegou o resultado real do DNA da mesa. Se trata disso, os resultados verdadeiros do exame que eu e Marina fizemos. O sorriso de Bruna congelou no rosto. Eu não entendo. Não entende. Então deixa eu explicar. Roberto se aproximou dela, os olhos brilhando de raiva contida. Marina é minha filha. O DNA confirma com 99,9% de certeza. O resultado que você me mostrou há 2 semanas era falsificado. Bruna recuou um passo. Roberto, isso é impossível. Você deve estar enganado. Enganado. Roberto riu sem humor. Igual você me enganou nesses últimos anos. Igual você enganou minha filha. Eu não sei do que você está falando. Do Iodedr. Henrique se aproximou. Bruna, nós sabemos sobre Daniel Pereira. Sabemos que você o contratou para fabricar evidências contra Marina. Por alguns segundos, Bruna tentou manter a farsa, mas quando percebeu que estava encurralada, algo mudou na expressão dela. A máscara de secretária dedicada caiu, revelando a frieza calculista que estava por trás. E daí, ela disse, erguendo o queixo desafiadoramente. E se foi eu mesmo? Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. Por que, Bruna? Por que você fez isso? Porque você é meu, ela gritou, toda a compostura desaparecendo. 8 anos, Roberto. 8 anos eu dediquei minha vida a você. Cuidei de você. Consolei você. Fui sua amante quando você precisava. E quando finalmente você estava começando a me ver como algo mais que uma funcionária, aparece essa garota e destrói tudo. Marina é minha filha. E eu seria sua esposa. Bruna estava com lágrimas de raiva nos olhos. Nós íamos nos casar. Eu já estava planejando tudo. E então, ela aparece com aquela história ridícula. E você se esquece de que eu existo. Roberto olhou para aquela mulher que ele havia confiado por tantos anos e sentiu nojo. Você destruiu a vida da minha filha por ciúme. Eu protegi o que era meu. Sai daqui, Roberto disse, a voz baixa, mas carregada de fúria. Sai da minha empresa e da minha vida agora. Bruna o encarou por alguns segundos. Depois pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Na saída, ela se virou uma última vez. Você nunca vai encontrar ela, Roberto. Ela pode estar em qualquer lugar do Brasil. E quando encontrar, se encontrar,
Como vai explicar que acreditou nas mentiras de uma estranha, ao invés de acreditar na própria filha? Com essas palavras, Bruna saiu, deixando Roberto destroçado no meio do escritório. DDR. Henrique colocou a mão no ombro dele. Roberto, vamos encontrar Marina. Vou contratar os melhores investigadores do país se for preciso. Roberto assentiu, mas por dentro estava despedaçado. Como ia conseguir olhar nos olhos da filha depois de tê-la rejeitado tão cruelmente? Como ia conseguir pedir perdão por ter escolhido acreditar numa mentira ao invés de acreditar no próprio coração? 3 semanas se passaram desde que Roberto descobriu a verdade sobre Bruna. 3 semanas de busca intensa, de investigadores particulares, de anúncios em jornais e rádios de todo o interior da Bahia. 3 semanas sem conseguir encontrar nenhum rastro de Marina. Roberto estava no seu escritório naquela quinta-feira chuvosa quando DDR. Henrique entrou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Encontramos ela, o advogado disse simplesmente. Roberto se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira. Onde? Itacaré. Ela está trabalhando como garçonete num restaurante na praia. Roberto já estava pegando as chaves do carro. Vamos. Roberto, espera. Doutor. Henrique segurou o braço dele. Você precisa pensar bem no que vai dizer para ela. Marina foi profundamente machucada. Pode ser que ela não queira te ouvir. Eu sei. Roberto parou, passando a mão pelos cabelos. Mas eu preciso tentar. Preciso pedir perdão à minha filha. A viagem até Itacaré nunca pareceu tão longa. Roberto dirigia em silêncio, ensaiando mentalmente as palavras que diria para Marina. Como explicar que havia sido enganado? Como pedir perdão por ter acreditado numa mentira ao invés de acreditar no próprio coração? No banco de trás do carro, havia uma pequena caixa de veludo azul. Dentro dela, um colar com uma estrela. Desta vez, de ouro maciço, com pequenos diamantes que brilhavam como lágrimas de alegria. Quando chegaram a Itacaré, já estava escurecendo. O restaurante Canto do Mar ficava na praia principal. Um lugar simples, mas aconchegante, com mesinhas na areia e velas acesas para criar um ambiente romântico. Roberto parou do lado de fora e viu Marina através da janela. Ela estava servindo uma mesa de turistas, sorrindo educadamente, mas Roberto notou que o sorriso não chegava aos olhos dela. Ela estava mais magra, o cabelo preso num rabo de cavalo simples, usando um vestido azul básico que era o uniforme do restaurante. Ela parece diferente, Dr. Henrique comentou. Parece triste. Roberto corrigiu, sentindo o coração se apertar. Eles entraram no restaurante e se sentaram numa mesa no canto. Marina estava de costas, atendendo outras mesas, e não os viu chegarem. Roberto pediu para DRR. Henrique pedir alguma coisa enquanto ele apenas observava sua filha. Marina se movia com uma graciosidade melancólica, como se estivesse apenas cumprindo os movimentos sem realmente estar ali. De vez em quando, ela levava a mão ao pescoço, num gesto automático de quem estava acostumada a tocar num colar que não estava mais lá. Boa noite, disse uma voz atrás de Roberto, que nem me viu chegar. Roberto se virou e viu Marina parada ao lado da mesa. Bloco de pedidos na mão, quando ela o reconheceu, ficou branca como papel. Pai, a palavra saiu como um sussurro. Oi, Marina. Roberto se levantou lentamente. Posso conversar com você? Marina olhou ao redor, claramente em pânico. Eu estou trabalhando, não posso. Marina, por favor, só 5 minutos. Dona Francisca, a dona do restaurante, se aproximou percebendo a situação. Marina, querida, está tudo bem? Dona Francisca? Roberto se dirigiu à mulher. Eu sou o pai da Marina. Preciso muito conversar com ela. É urgente. A mulher olhou de Roberto para Marina, que estava visivelmente tremendo. Marina, se você quiser, pode sair mais cedo hoje. Eu termino seu turno. Marina hesitou. Depois assentiu fracamente. Obrigada, Dona Francisca. Eles saíram do restaurante em silêncio. Marina caminhava alguns passos à frente. Os braços cruzados, claramente na defensiva, Roberto a seguia. Henrique alguns metros atrás, dando espaço para eles. Marina parou numa parte mais deserta da praia e se virou para ele. O que o senhor quer? A frieza na voz dela foi como uma facada para Roberto.
Marina, eu descobri a verdade. Que verdade? Roberto tirou o resultado real do DNA do bolso. Esta verdade, o exame que fizemos confirma que você é minha filha. O resultado que eu recebi naquele dia era falsificado. Marina pegou o papel com mãos trêmulas e leu. Quando terminou, levantou os olhos para ele, e Roberto viu que estavam cheios de lágrimas. Por que só agora? Ela perguntou, a voz embargada. Por que demorou tanto para descobrir? Porque eu fui um idiota. Roberto respondeu, a própria voz quebrando. Porque deixei alguém em quem eu confiava me enganar. Porque escolhi acreditar em evidências falsas ao invés de acreditar no meu coração. Quem? Marina perguntou. Quem fez isso? Bruna. Ela forjou tudo. Contratou um investigador corrupto. Falsificou o DNA. Criou evidências que nunca existiram. Roberto deu um passo à frente. Marina, eu sinto muito. Sinto mais do que você pode imaginar. Marina balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. O senhor me mandou embora. Me chamou de mentirosa, de golpista. Disse que eu não era sua filha. Eu sei. Roberto se ajoelhou na areia molhada, bem ali na frente dela. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que machuquei você da pior forma possível. Mas por favor, Marina, me dá uma chance de consertar isso. Marina olhou para ele ajoelhado na areia e sentiu toda a raiva e mágoa que havia guardado nas últimas semanas. Sabe o que mais doeu? Ela disse, soluçando. Não foi só o senhor não acreditar em mim. Foi perceber que eu realmente não pertencia a lugar nenhum. Que nem mesmo tendo um pai, eu ainda era sozinha no mundo. Roberto sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Você não está sozinha, minha filha. Você nunca mais vai estar sozinha. Como eu posso acreditar nisso? Como eu posso acreditar em alguma coisa que o senhor diz? Roberto tirou a caixinha do bolso e a abriu. O colar de estrela dourado brilhou sob a luz da lua. Porque eu trouxe isso para você, ele disse. Uma nova estrela, não para substituir a que você me devolveu, mas para simbolizar um novo começo. Marina olhou para o colar. Depois para ele. E se alguém vier de novo com evidências falsas? E se amanhã aparecer outra pessoa dizendo que eu sou uma mentirosa? Nunca mais, Roberto disse com firmeza. Nunca mais vou deixar ninguém se meter entre nós. Nunca mais vou duvidar de você. Marina ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o homem ajoelhado na areia. Roberto esperou, respeitando o tempo dela para processar tudo. Pai, ela disse finalmente. E Roberto sentiu o coração quase parar de alívio ao ouvir aquela palavra. Eu perdoo o senhor. Roberto se levantou e a abraçou. E desta vez Marina não resistiu. Eles ficaram ali, abraçados na praia de Itacaré, chorando juntos, tentando curar as feridas que Bruna havia causado. Eu senti sua falta todos os dias. Roberto sussurrou no ouvido dela. Todos os dias eu me perguntava se tinha feito a coisa certa. Eu também senti falta do senhor. Marina admitiu. Por mais que tentasse esquecer, por mais que tentasse me convencer de que estava melhor sozinha, eu sabia que o senhor era meu pai. Roberto se afastou um pouco para colocar o novo colar no pescoço dela. A estrela dourada brilhou contra a pele dela, parecendo finalmente ter encontrado seu lugar. Esta estrela é nossa promessa, ele disse. Promessa de que nunca mais vamos nos separar. Promessa de que vamos construir a família que sempre deveríamos ter sido. Marina tocou na estrela e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Roberto via no rosto dela desde que a havia encontrado. Vamos para casa, pai. Vamos, minha filha. Vamos para casa. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Marina perguntou. E a Bruna, o que aconteceu com ela? Não sei e não me interessa. Roberto respondeu. O importante é que ela nunca mais vai conseguir nos machucar. 3 meses depois, Marina estava no escritório de Roberto, agora oficialmente reconhecida como Marina Mendonça Santos, herdeira das empresas Mendonça. Ela havia começado um curso de administração e aos poucos estava aprendendo sobre o negócio da família. Pai, ela disse, entrando com 2 xícaras de café. Chegou uma carta para o senhor. Roberto pegou o envelope e franziu a testa. Era de Bruna. O que será que ela quer agora? Marina perguntou. Roberto abriu a carta e leu rapidamente. Depois, sem dizer uma palavra, rasgou o papel
e jogou no lixo. Não importa, ele disse, puxando Marina para um abraço. O único que importa é que estamos juntos, para sempre. Marina sorriu e tocou na estrela dourada que brilhava no seu pescoço. Finalmente, ela tinha encontrado seu lugar no mundo. Finalmente, ela tinha uma família, e desta vez, nada nem ninguém conseguiria separá-los.